Olá, namastê. Meu Deus interior sauda o seu Deus interior. Aqui é a espiritualista Andréa Tayo. E eu gostaria de falar com vocês sobre o medo. O medo, gente, na dosagem certa, ele é muito bom. Mas quando passa do limite, do equilíbrio, ele pode se tornar o seu grande inimigo. E nesta época que a gente está vivendo agora, da pandemia mundial, que lógico, pandemia é mundial, as pessoas estão muito medrosas. Elas estão chegando a ficar com síndrome do pânico. Muitas pessoas. Então, às vezes, as pessoas nem vão morrer do vírus, mas vão morrer de pânico, porque o medo, ele também mata. Por que que o medo mata? Ele é uma frequência muito baixa, 100 Hz. E aí, quando você vibra nessa frequência, você vai colocando, dando uma descarga hormonal no seu organismo. E esses hormônios, eles vão destruindo as suas células. E vai te causando várias doenças, como dor de estômago, dor de cabeça, várias coisas, pressão alta. E se você não começar a vibrar no oposto do medo, que muita gente acha que o oposto do medo é coragem, é confiança, segurança. O contrário, o oposto do medo é o amor. Quando você está vibrando no medo, você não está vibrando no amor. Ou quando você está vibrando no amor, você não está vibrando no medo. Não dá para sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você sente medo, ou você sente amor. E para você sentir esse amor, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que saber que você não está sozinha nem sozinho, que existe um ser poderoso, que é esse seu Deus interior, a centelha divina que está dentro de você, que te protege de tudo, desde da hora que você nasceu até a hora que você vai desencarnar. Se você se sentir sozinha, sozinho, você vai começar a realmente a ter medo, e o medo vai paralisar a sua vida. O medo pode te trazer mais doenças, pode causar síndrome do pânico, ok? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo, graças ao Ho'oponopono, eu consegui limpar essas memórias de medo, porque às vezes, gente, a gente tem medo porque existe traumas. Tem gente que tem medo de cachorro, porque foi mordido de cachorro. Tem gente que tem medo de dirigir, porque teve acidentes graves. Tem gente que tem medo de injeção, porque quando era pequena a mãe falava, se você não comer vai tomar injeção. Tem gente que tem medo por alguns traumas, vai. São memórias, a gente tem que limpar, e eu gosto de fazer usar a ferramenta do Ho'oponopono. Tirando esses medos que a gente tem, de algumas memórias, de alguns traumas, consciente ou inconsciente que a gente tem, existem os medos que também te protegem. É um medo de alguma coisa, não vai por esse caminho, vai pelo outro, ok. Mas existem medos, gente, que são sem fundamento. E aí você vai ficando maluco, porque você fica pensando, daqui a pouco você tá à beira de um ataque de pânico, né? Então você precisa, assim, equilibrar esse medo. E para equilibrar precisa de fé. Então, voltando uma época que eu passei, quando eu entrei na fase que eu estava com os hormônios baixos, né? Acima de 50 anos já vai decaindo os hormônios da menopausa. E aí eu sentia medo, mais medo do que o normal. E eu só tinha medo, normalmente eu tinha medo de ir ao hospital, de ficar doente. Porque eu também tinha memórias, que a minha irmã era pequena, ficou muito tempo internada.
e estava sempre doente. Eu passei por bastante coisas assim, então eu tinha esse medo. Fora esse medo, o resto estava tudo bem. Mas eu sempre morei em apartamento. E uma época, alguns anos atrás, meu marido resolveu morar numa casa. E embora a casa fosse uma casa super segura, com cerca elétrica, alarme, é, várias câmeras, enfim, mesmo com todas essas seguranças e várias outras seguranças ainda, eu ainda tinha medo. Mas qual era esse meu medo? Meu marido, às vezes, ele tinha que acordar às 5 horas da manhã para ir viajar, ou para pegar um voo, ou para fazer uma viagem para o interior. E eu não precisava acordar às 5 da manhã, mas eu acordava às 5 da manhã, ficava olhando lá de cima da janela do quarto, vendo ele sair, para ver se ele ia fechar o portão elétrico e se não ia ter nenhum problema de nenhum ladrão na hora que ele saísse, fosse abordado por algum ladrão. Gente, eu não sabia que eu estava criando uma situação, porque tudo que você tem medo, você pode criar. A sorte é que não co-criei nada disso. E eu estava nessa fase de perceber que eu não podia vibrar medo para não atrair mais situações de medo. Mas ele era totalmente oposto de mim, não tinha medo de nada, super corajoso e tal. E eu até achava assim, nossa, não, da minha cabeça ele era irresponsável por não ter medo de nada, assim. Mas na verdade ele que estava certo e eu que estava vibrando errado. E aí eu ficava me questionando, meu Deus, como eu vou ter confiança, né, e parar? Aí eu percebi, nossa, eu preciso ter confiança em Deus. Aí eu tive que ter essa fé. Eu comecei a falar, não, Deus, eu sou filha de Deus, meu marido também, a minha casa está protegida por Deus, eu estou protegida por Deus, ele está protegido por Deus. E aí mudei aquele pensamento que ele podia ser abordado pelo um, sei lá, algum assaltante e comecei a achar ao contrário. Ah, ele é abençoado, ele é protegido por Deus. E, e não ia mais lá na janela para ver. No começo, demorei acho que um mês mais ou menos, foi difícil. Eu ainda ficava na cama, ainda ouvia o barulho do portão fechando. Isso por quê? Porque eu passei a vida inteira morando em apartamento, eu achava super segura e achava que em casa não ia me adaptar. E a gente precisou mudar para uma casa, porque queria ter cachorro, gato, essas coisas. Enfim, foi um sofrimento. Mas a partir do momento que eu percebi, eu tinha consciência que eu não podia vibrar no medo. Eu tinha consciência que eu tinha que ter fé inabalável em Deus e confiar nesse Deus que está dentro de mim, dentro dele, e só pensar pensamentos positivos. E foi aí que eu consegui mudar. Foi aí que eu consegui dormir e eu não acordava mais às 5 da manhã. Eu acordava o meu horário normal, 7, 8 horas da manhã. Gente, é tão bom, é libertador. É maravilhoso. Então, quando a gente está vibrando no medo, a gente está longe do nosso Deus interior, da nossa centelha divina, do amor interior. Porque Deus é amor. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos vibrar no amor. Vamos parar de ter medo. Vamos vencer esse medo, tá bom? Não esquece, eu amo vocês. E até!